Olá a todos, como vocês estão? Espero que muito bem. E, bem, voltando aqui, né, nesse ritmo de, né, que nós estávamos um pouco no ritmo de ano novo, mas agora, dando continuidade ao nosso curso, essa videoaula vai ser falada sobre o transtorno de pânico, né? Talvez um tanto quanto esperado, e também na verdade, o pânico, o transtorno de pânico, ele também é evidenciado, se referido como a síndrome do pânico. Eu acho que talvez é até mais comum, né? Vem do CID, essa nomenclatura de síndrome, porque é uma série de sintomas característicos, né? Por isso foi chamado de síndrome. Bem, de qualquer forma, acho que todo mundo já ouviu falar, e é um quadro muito sofrido, né? É o ápice da ansiedade, né? Creio que seja um dos transtornos, assim, que comprometem mais a vida da pessoa, né? Então, a pessoa nesse transtorno, ela chega a ter certeza que ela vai morrer, né? Então, compromete muito a rotina diária daqueles que sofrem, muito a ponto de a pessoa, muitas vezes, precisar parar o trabalho, precisar parar o estudo, parar o que ela está fazendo naquele momento. Então, vamos deixar duas coisas claras. Eu vou começar falando, porque nós temos duas coisas importantes aí. A primeira é o ataque de pânico, né? O que acontece? Então, é o ataque de pânico e o transtorno de pânico. Vou explicar certinho. O ataque de pânico, ele é um surto abrupto, ou seja, acontece do nada, é muito comum essa expressão, né? Do nada, a pessoa começa a sentir aquela série de sintomas, um medo, um desconforto intenso, que alcança um pico assim em minutos, né? Normalmente varia de 20 a 40 minutos o ataque de pânico, né? E pode até ser mais ou ser menos, mas a pessoa vive isso como algo eterno, né? Muito entre aspas, mas é algo que demora muito para a pessoa, porque é muito sofrido mesmo, né? E esses sintomas, a aula de hoje vai focar especificamente nesses sintomas, que são 13, né? Que eu vou falar, explicar certinho um por um para vocês a seguir. Uma característica muito importante é que eles, né, normalmente são recorrentes e inesperados. Então, essa questão da recorrência é muito importante para caracterizar o transtorno de pânico, né? Então, não necessariamente quando eu tenho um ataque de pânico, se for esporádico ou se não tiver uma recorrência tão grande, eu estou com um transtorno de pânico. Então, para ter o transtorno de pânico, eu preciso ter essas crises recorrentes, né? Uma, duas, três vezes na semana, por um mês, por 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí varia de pessoa para pessoa, mas precisa ser recorrente para caracterizar o transtorno do pânico. Se não for recorrente, é um ataque de pânico, né, que pode ser, normalmente esporádico, certo? Bem, então, agora eu vou falar um pouco para vocês, para falar para vocês sobre as características, né, da crise, do transtorno do pânico, ou mais especificamente do ataque de pânico. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que vai ficar bastante mais claro para vocês se verificarem. Vamos lá, então. As características do ataque de pânico. A primeira é palpitações, taquicardia. O que que é isso? É o coração acelerado, né? Então, o coração começa a acelerar, a dar aquelas, né, são palpitações, são batidas muito frequentes, muito intensas, né? Então, eu tenho também sudorese, e essa sudorese, ela é bastante intensa. Então, quando a gente fala de ataque de pânico, não é uma mão suando de vez em quando, não, não é isso. É uma sudorese bastante intensa, especialmente na face e na cabeça. Então, normalmente é muito comum, né? Você vê aqueles suores correndo na face da pessoa, certo? Eu tenho também tremores, quer dizer, tenho não, pode ter.
Normalmente, isso é bem importante deixar claro aqui para vocês, que a pessoa, para ser caracterizado também um ataque de pânico, normalmente, em média, 4 ou mais sintomas, certo? 4 ou mais características. Mas varia também, pessoas que têm 3, pessoas que têm 5, pessoas que têm muito mais, certo? Então, quanto mais, mais sofrido fica. É uma coisa muito absurda, né? O sofrimento que traz para a pessoa. Bem, então, voltando, a pessoa também vai ter tremores ou abalo, né? Abalos pode ter, né? O que são abalos? São contrações musculares, certo? Porque na crise de pânico, né, no ataque de pânico, há uma descarga muito grande de adrenalina e noradrenalina, né? Então, o que acontece? Como tem essa descarga grande, há uma contração dos vasos sanguíneos. Então, como há essa contração, então a gente percebe, né, quer dizer, é percebido que alguns tecidos, eles não são irrigados, por isso que tem algumas características que eu vou falando aí, certo? Outra coisa é uma sensação de falta de ar ou sufocamento. Então, a gente chama também de hiperventilação, porque a respiração, ela fica muito curta, né? A pessoa começa a respirar, né? E muitas vezes ela tem, inclusive, sensação de asfixia, né? Ou seja, parece que o ar não está saindo, tá? Então vocês vão imaginando o quanto a pessoa sofre mesmo, e isso é real, gente, isso acontece, certo? Se você vai medir pressão, dá alterado, né? Se vai fazer um exame do coração, também dá alterado. Então, isso é fato, certo? Outra coisa aqui bastante importante é a dor ou desconforto torácico. Então, falando isso, normalmente as pessoas acham que está tendo, né, um infarto, porque a dor e o desconforto torácico é grande, eu tenho falta de ar, eu tenho sudorese, né? Então, bom, estou infartando, o que muitas pessoas pensam, não está, certo? É uma crise de pânico. É importante deixar bem claro aqui que essa questão do infarto, a pessoa tem que ter essa consciência de que está tudo bem com o coração, certo? Porque aquelas pessoas que já têm problema cardíaco, né, é importante deixar claro isso, né? Então, se eu não tenho nenhum problema cardíaco, nunca tive, fiz exames, enfim, então é o ataque de pânico, certo? Bom, uma outra coisa que acontece é náusea e desconforto abdominal, também é muito comum nos casos, né, de transtorno de ataque de pânico, certo? Outra coisa que às vezes as pessoas não se ligam, né, que é um sintoma assim, você fala, nossa, mas eu nem imaginava que isso era um ataque de pânico, né? Normalmente as pessoas aliam mais com labirintite, mas há sim no ataque de pânico que é a sensação de tontura ou instabilidade, de vertigem, até desmaio. Por quê? Eu já falei que com essa falta de irrigação de algumas regiões, né? Quando há esse disparo de adrenalina e noradrenalina, a gente tem os vasinhos do ouvido, né? Então, o ouvido, ele tem muitos vasinhos, né, dentro do ouvido, e esses vasinhos, eles acabam não ficando irrigados, não chega tanta irrigação para eles. E é aí que afeta, então, o labirinto, né, o nosso centro de estabilidade, e aí a pessoa pode sentir tontura, instabilidade, certo? Inclusive, pode sentir as coisas rodando, às vezes deita na cama, parece que está rodando, certo? É por causa disso, tá? Por causa da falta de irrigação da nossa parte aqui de dentro do ouvido, ok? Bom, o que mais que a gente tem? Calafrios e ondas de calor, né, que podem intercalar, certo? Ou eu posso sentir só calafrio ou onda de calor, normalmente pode intercalar. Sensação de anestesia ou formigamento, que tem a ver com a falta de irrigação dos nossos vasos, certo? Então, se eu tenho uma questão de falta de irrigação, por exemplo, na pele, né, nos vasos aqui, né, das minhas mãos,
né? Então eu vou sentir essa sensação de anestesia ou de formigamento, certo? Uma outra coisa que não é tão frequente, mas que pode acontecer, é a sensação de desrealização. O que que é isso? De estar fora da realidade, né? De estar distanciado de si mesmo. É como se a pessoa, ela se enxerga como se ela estivesse vendo um vídeo, certo? Então, ela é como se ela estivesse vendo um vídeo, um filme de si mesma, tá? Então, isso pode acontecer. Então, atenção, ok? Outra coisa, medo de perder o controle ou enlouquecer, que é muito comum, né? Aliado ao medo de morrer. Porque imagina, gente, uma pessoa com pelo menos 4 desses sintomas, né? É enlouquecedor mesmo, né? Então a pessoa acha que ela realmente está a ponto de morrer, e isso é verídico. Vai morrer? Não, não vai morrer. Isso é fato, né? Isso está aí nas pesquisas, enfim. Não, o ataque de pânico não leva à morte, certo? É muito sofrido. Então, muitas vezes, se a pessoa não tem um remédio para que a crise fique mais rápida ou para não ter crise, né? Especialmente os sublinguais, que são remédios que atuam e ajudam, né, ou a não ter crise, ou a crise ser bastante atenuada, né? Então, realmente a pessoa acha que vai morrer, certo? E nunca fale com a pessoa que não é nada, porque e é um quadro muito significativo de sofrimento, certo? Então, é isso que eu queria falar com vocês sobre a questão do ataque de pânico. Importante lembrar que o transtorno de pânico é caracterizado quando a pessoa ela tem essas crises frequentes ou semanais, mas num período de tempo significativo, por meses, certo? Importante, muito importante, a pessoa ter a consciência de que precisa de ajuda, sozinha ela não vai conseguir, isso é muito importante saber. Certo? Não tenham medo, não tenham vergonha de pedir ajuda, de ir no psiquiatra se precisar de uma medicação, de ir no psicólogo, nas sessões de psicoterapia, que ajuda muito também. Não necessário, precisa ter a medicação, mas em alguns casos de muito sofrimento, os sintomas estão muito frequentes, pode ajudar, né? E, é isso, certo? Por favor, estamos aqui, deixem as suas dúvidas, os seus comentários, que eu acho que o transtorno de pânico, a crise de pânico, ela é muito significativa, certo? E é muito presente na clínica, especialmente agora com a pandemia, as pessoas saindo menos. Então, vamos lá, vamos comentar, coloquem aí se vocês já experienciaram essas crises, quais são os transtornos, ok? E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço!